Fala, senhores, tudo bem? Tudo bem, muito bem-vindos aqui. A nova, sou o professor Dorival Conte Júnior, tá aqui, ó, língua portuguesa. Quero trazer para vocês aqui detalhes sobre o concurso Polícia Militar do Estado do Paraná. Então, você especialmente quer prestar esse concurso, vou trazer aqui os principais assuntos, provas anteriores, vou trazer umas questões de provas anteriores e principalmente o que estudar desses principais assuntos de língua portuguesa no que tange ao aspecto da sua prova aí que você pretende fazer da Polícia Militar do Estado do Paraná. Vamos acompanhar comigo aqui então? Vamos lá. Não esquece de fazer a sua inscrição aí no nosso canal aí na Nova, tá? Para você participar também não só desse vídeo aqui, mas também de outros, né? Nós vamos trazer aqui ao longo do período aqui para vocês. Beleza, vamos para frente aqui. Então, a FAFIPA é o nome da banca examinadora que faz esse concurso do Estado do Paraná, Polícia Militar. Então, você que pretende ser um militar. Vou trazer aqui primeiro, sentido de advérbios. Bom, é o seguinte, gente, essas provas costumam cair bastante isso aqui. Sentido de advérbios, o que você vai fazer? O que você estuda? O que você pode estudar? Tem um negócio chamado circunstância. Tá? São as chamadas circunstâncias dos advérbios. Essa circunstância, pessoal, nada mais é do que o sentido deles, né? Ou também chamado de classificação. Tá bem? Também aparece isso lá. O que você pode fazer aqui? Você vai até uma matéria chamada classes de palavras. Tá? Vai aparecer isso aí na gramática, tá? Ó, classe de palavras. Aí você pega lá as invariáveis, tá escrito lá, variáveis e invariáveis. Né? Invariáveis. E aí, nas invariáveis, você vai encontrar um cara chamado advérbio. Lá, usar advérbio, vai estar lá. Classes gramaticais e invariáveis, aparece lá. Aí existe uma relação de advérbios que a gramática traz. Então ele vai trazer lá advérbio de lugar, por exemplo, né? Advérbio de tempo, né? Vai ter lá advérbio de modo, advérbio de certeza, e assim por diante, gente. Então o ideal é você estudar isso aí. Né? Pega lá um advérbio, uma frase especificamente, eu vou trazer aqui para vocês já, uma questão, você vai identificar. Pega o advérbio, identificou esse advérbio, substitui. Vai lá substituir por outro advérbio, sempre dentro de um contexto, sempre dentro de um texto, né? Nunca fora dele. E assim você se prepara para esse concurso aqui, ó. Sentido das preposições. Ah, deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu mostrar primeiro todas aqui, eu já vou mostrando uma por uma, tá? Olha lá. Sentido das preposições, pontuação, o assunto principal também. Sentido das conjunções, que a gente vai ver também. Concordância, colocação pronominal. Vou pegar esses 5 assuntos aqui, que é a base, né? Se tornaram a base, junto com o advérbios, pontuação e conjunção, a base da gramática e das provas de concurso. Tá? Então, isso aqui a gente vai abordar aqui em algumas questões. Então, legal, já mostrei como é que você faz para estudar o sentido dos advérbios, né? As circunstâncias, vai lá, classe de palavras, advérbios e vai treinando por ele. Aqui, ó, sentido das preposições. Também, gente, ó, no mesmo lugar lá em classes de palavras, ó, tem essa matériazinha lá, tá? Vai aparecer para vocês lá. Classe de palavras invariável. Tá bom? Vai aparecer lá as invariáveis. Dentro dessas invariáveis, além do advérbio que você acabou de ver aqui, tem as preposições também. Tá? Você vai encontrar as preposições lá. E aí, encontrando as preposições, o que você faz? Para que serve uma preposição? Primeiro passo é entender para que serve. Ó, a preposição, ela liga palavras. Liga
palavras dentro de um contexto. Quando ela liga essas palavras, aí vem um negócio que interessa bastante pra gente aqui, ó. Ela vai produzir um sentido. Vou dar um exemplo aqui, ó. Depois eu vou ver uma questão também, claro, né? Mas vamos dar um exemplo aqui nessa sua tela aqui, ó. Por exemplo, livro do João. Tá? O livro do João. Esse de aqui é preposição, ó. Essa preposição, ela está dentro desse contexto estabelecendo um sentido de posse. Opa, posse, ó. Esse livro é do João, ou seja, ele é o possuidor do livro. Quer ver um outro exemplo? Olha um outro exemplo aqui também, ó. Sair com minha esposa. Esse com, aqui, ó, ele está ligando essas palavras, né? Liga uma palavra a outra, portanto, ligando. E ao mesmo tempo é uma preposição que estabelece uma relação de companhia. Ah, então existe uma preposição de companhia? Sim, existe. Quer ver uma outra? Olha uma outra aqui, ó. Fomos ao clube. Fomos ao clube. Preposição a. Aqui a preposição a. Apareceu aqui, ó. Essa preposição aqui, dentro desse contexto, ela estabelece um sentido de destino. De destino. Pode ser lugar. Tá? Sentido de destino, de lugar. Fomos a algum lugar. Então, uma preposição que traz um sentido aí. Legal? Quer estudar a preposição? Estude não só para o que ela serve, mas os sentidos. Então, lá na gramática você vai encontrar vários desses sentidos aqui da preposição. Você vai identificar a preposição e o sentido dela também. Lembra que nós comentamos da pontuação? Ó, pontuação é o seguinte, ó. Pontuação você estuda. Segura aí que eu vou mostrar questões, tá? Primeiro deixa eu mostrar o que estuda, depois eu vou mostrar algumas questões de provas anteriores dessa banca, tá? Então, ó, orações. Tá? Orações. As orações, deixa eu fazer um negócio mais bonitinho para você aqui, peraí. Ó, oração pode aparecer a chamada ordem direta. O que é a ordem direta da oração? É o sujeito mais um verbo mais um complemento. Essa é a regra de número 0 da pontuação. Não se separa o verbo do sujeito, não se separa o verbo do seu complemento. Essa é a regra de número 0. Primeira parte de estudo da conjunção. Quer ver a segunda parte? Segunda parte você vem aqui, ó. Nas orações. Ou de novo orações? Sim, quer ver? A gente tem as orações coordenadas, tá? E temos também as orações subordinadas. Então, tem pontuação aí? Tem pontuação aí. Por onde que eu estudo as orações coordenadas e subordinadas? Beleza, vamos lá. Pelas conjunções, ó. Então, você vai pegar lá as conjunções subordinativas, ou as conjunções coordenativas. As conjunções coordenativas indicam que tem uma oração coordenada. As conjunções subordinativas indicam que eu tenho uma oração subordinada. E por que a gente estuda isso? Porque tem critério de pontuação, viu, pessoal? Tem critério de pontuação nessas orações aí, ó. Aí o que nós vamos estudar? Os chamados elementos intercalados, os elementos deslocados. Então, lá na pontuação você vai achar esses nomes. Elemento intercalado,
deve ser isolado pela vírgula. O elemento deslocado na frase tal deve ser isolado por uma vírgula. Beleza? Essa parte fundamental aí da pontuação. Sentido das conjunções. Bom, aqui é o seguinte, gente, vai completar o que eu estava comentando com vocês. Para você estudar sentido das conjunções, quando você for lá para as conjunções, por exemplo, na conjunção coordenada, você já está estudando oração coordenada. Se você pegar as conjunções subordinadas ou subordinativas, você também já estará estudando as orações subordinadas. E o que interessa aqui são os sentidos. Esses sentidos aqui, eu vou trazer um outro nome que aparece na gramática, tá? Classificação. Classificação das conjunções. Então você tem lá conjunção aditiva, adversativa, conclusiva, explicativa. Vou mostrar aí para vocês nas questões, tá bom? Fica tranquilo aí que já vamos chegar lá. Concordância. Colocação pronominal, advérbio, pontuação e conjunção, tá? Aqui, ó, agora eu vou colocar tudo junto, por quê? Porque você pode ter o mesmo assunto, aliás, os mesmos assuntos, como esses que vocês estão vendo aqui, e um dependendo do outro para você responder uma questão. Por exemplo aqui, ó, vou trazer um exemplo para vocês. Você pega aí uma questão de colocação pronominal, por exemplo. Aqui, tá? Para estudar colocação pronominal, eu vou estudar primeiro as palavras atrativas. Ok? Palavras atrativas. As palavras atrativas são as negativas, palavras negativas, os advérbios, ó, o advérbio aparecendo aqui, ó. As orações, as conjunções subordinativas, a conjunção aparecendo aqui, ó. Então, pera um pouquinho, vamos resumir de novo. Quer dizer que, para eu estudar a matéria de colocação pronominal, ela tem a ver com advérbio também? Tem, porque eu preciso saber achar um advérbio, que é uma palavra atrativa. Ela tem a ver com conjunção? Tem também, porque as conjunções subordinativas são atrativas de pronomes oblíquos átonos. Então, colocação pronominal tem a ver com conjunção. Tá vendo? Então, essa matéria, ela está ligada a esta, que está ligada a esta. Mas não acabou, não. Calma que eu vou mostrar mais. Colocação pronominal, rapaziada, também está ligada à pontuação. Quer ver? Tem uma regrinha de colocação pronominal que está assim, ó. Não se inicia período por pronome oblíquo átono. Né? Muito provavelmente você que deve estar estudando para a prova já sabe disso, né? Então, por exemplo, me empresta seu livro, está errado, o correto é empreste-me. Mas acontece que início de período não é só o início da frase. Fica ligado aí que nós vamos chegar até a questão. Primeiro eu preciso mostrar a matéria, tá, gente? Depois nós vamos para a questão para você conseguir identificar, viu? Então, início de período tem a ver com pontuação também. Então, por exemplo, se eu tenho uma frase que começa aqui, ó, e tem uma vírgula aqui, daqui para cá é como se fosse um início de período. Então, se eu coloco um pronome oblíquo átono aqui, ó, eu cometi um erro de colocação pronominal. Então, olha só, 3 assuntos ligados à colocação pronominal. Advérbios, pontuação e conjunção. E a concordância? Pô, a concordância tem a ver com verbo também, né? Ó, tem a ver com verbo. Não só verbo, mas também, né? E o que tem a ver a colocação pronominal? Aí é que vem a base. Então, ó, você tem um verbo que está aqui, o pronome oblíquo átono, ele pode aparecer antes do verbo. Ele pode aparecer depois do verbo. E ele pode aparecer no interior do verbo. Aí você sabe, né? Que ele tem nomes.
Quando o pronome oblíquo átono estiver anteposto a um verbo, é uma próclise. Quando o pronome oblíquo átono estiver depois do verbo, é uma ênclise. Quando ele estiver no interior do verbo, é uma mesóclise. Então, o que tem a ver com concordância? Porque esse verbo aqui, ele pode estar no singular, ele pode estar no plural. Dependendo do tempo em que ele estiver, a colocação pronominal vai mudar. Enfim, está tudo ligado aí. E aí eu mostro para vocês já a partir de agora, por meio de questões. Ó, vamos pegar essa questãozinha aqui da Fafipa, que é a banca que fez esse concurso, sentido dos advérbios. Ó, o primeiro assunto que eu mostrei para vocês. Ó, o concurso da prova de soldado da PM do Paraná, 2013. A questão é essa aqui, ó. Assinale a alternativa cuja expressão em destaque não está analisada corretamente. Olha o enunciado, a expressão em destaque. Ele não está mencionando que é advérbio, que nada, né? Não tem nenhuma, não tem qualquer informação sobre que matéria esse cara está falando aqui. É uma expressão que não está analisada corretamente. Então essa é a primeira visão que nós temos da questão. Olha a segunda aqui, ó. Fazem sentir nas organizações policiais que necessitam constantemente se adequar. Aí ele pega o constantemente e põe ao lado ali, entre parênteses, a palavra frequência. Bom, o que você tem que fazer aqui, ó? O ideal é você olhar e falar, bom, frequentemente, aliás, desculpe, constantemente, é uma palavra terminada em mente. E eu estudei português, eu me lembro que as palavras terminadas em mente, na sua maioria, palavras terminadas em mente têm função de advérbio. E não é qualquer advérbio, é advérbio de modo. Então não tem nada a ver com frequência. Advérbio de modo é uma coisa, frequência é outra. Como você sabe que constantemente é um advérbio? O advérbio é uma expressão acessória. Ela aparece na frase e modifica o sentido. Por exemplo, ó, eu posso tirar o advérbio da frase. Quer ver? Vamos tirar? Ó, vou tirar daqui. Ó. Agora faz a leitura. Ó. Fazem sentir nas organizações policiais que necessitam se adequar. Viu? Eu tirei o advérbio, ele não fez falta gramaticalmente. Ele vai mudar o sentido, mas não faz diferença do ponto de vista da gramática, por ser uma palavra exatamente acessória. Vamos ver a B? Olha lá, a arquitetura formal dos direitos e deveres constitucionais é concretamente vivenciada. Concretamente. Acabei de avaliar a anterior. A maioria das palavras terminadas em mente tem sentido de modo. Né? Será que essa daí tem a ver com modo? Mas eu tinha visto que o constantemente também tem sentido de modo. Mas será que ele pode ter sentido de frequência também? Olha só como já começou a trazer dúvida aqui, tá vendo? Vejam só, gente, ó. Vou mostrar para vocês, isso aqui foi um aluno que trouxe para nós, tá? Esse candidato, vou trazer a experiência dele para vocês. Ele falou para nós assim, para mim, professor, eu estudei na gramática, eu vou voltar a essa questão aqui, porque a B, olha lá, a questão B tem a palavra terminada em mente, tá? Então vou mostrar o que esse candidato falou para nós. Falou, professor, eu estudei na gramática que a maioria das palavras terminadas em mente tem função de advérbio de modo. Ele me perguntou isso aqui, ó. É isso? Falei, ó, mais ou menos isso. Tá? Eu não posso cravar, falar, não, é sempre assim. Por quê? Porque dependendo do contexto, ela pode ter outro sentido. Então nós vamos ter que avaliar o contexto, professor? Ele me perguntou. Eu falei, sim. Ó, por exemplo, aqui nós vamos avaliar o contexto. Olha essa outra aqui, ó. Olha lá, a polícia é um meio de força extensivo e territorializado, ou melhor, enraizado localmente. Então, será que esse localmente tem sentido de local? Deixa eu mostrar outra aqui, ó. Policiais têm o seu campo de atuação. Eu estou lendo a frase toda, gente, porque é ideal que você leia a frase toda
para entender o contexto, tá? Policiais têm o seu campo de atuação exatamente neste intervalo, cujo espaço é a construção. Será que isso aí é modo? O desenho e seus serviços encontra-se, o desenho de seus serviços encontra-se diretamente vinculado às mudanças sociopolíticas. Será que isso aí é de modo? Esse diretamente? Então, olha só, para seu vídeo aqui, dá um stop no seu vídeo, um pouquinho, verifica essas palavras que estão destacadas são advérbios. Então, verifique qual delas aí você acha que tem esse sentido correto ao lado e o que não tem. Aqui não tem vai ser a resposta da questão. Ó, tá? Olha lá, ó. Aqui vem a resposta para vocês. Ó. Na letra A, o constantemente ele pode ser de frequência ou de tempo. Tanto faz, qualquer um dos dois. Na letra B, sim, modo, né? De que modo a arquitetura formal dos direitos e deveres constitucionais é vivenciada? Na letra C, local ou lugar, isso está bem evidente, né? Não precisa nem discutir muito aqui. Agora, olha só essa D aqui. Policiais têm o seu campo de atuação exatamente. Realmente, gente, a maioria das palavras terminadas em mente tem função de advérbio de modo. Mas esse caso especificamente é certeza, né? Fala certeza absoluta. Policiais têm o seu campo de atuação exatamente neste intervalo, ou seja, é algo que é certo. E finalmente a letra E ou letra E que é modo, né? Então diretamente aí. Então, dica que eu dou para vocês, aliás, dica não, uma orientação, né? Aqui, ó, voltar um pouquinho aqui. Vai até os advérbios para estudar, tá bom? Aí você vai lá, pega esses advérbios, aí você vai reparar o seguinte, que muitos deles tem essa terminaçãozinha aqui, ó, mente. Muitos têm essa terminação aí. E lá na gramática está dizendo que a maioria que termina em mente tem função sentido de modo. Beleza. Mas, ó, cuidado com o exceto. Esse daqui é perigoso. O que é o exceto? Isso que a gente acabou de fazer aqui, ó. Então você olha aqui, pode ver, todas têm terminado em mente, todas. Todos os advérbios em mente aí, ó, que o examinador fez de propósito. Só que na letra A, por exemplo, não é modo, é frequência. Na letra B é de modo, realmente. Na letra C não é modo, é local ou lugar. Na letra D, que deveria ser de modo, também, né, porque terminado em mente, é de certeza. Aí a letra E é de modo. Então, vejam só como ele dá um pouquinho mais de trabalho. Ó. Então, você pega os advérbios terminados em mente, a maioria é sentido de modo, mas tem as exceções. Essas exceções que você tem que se familiarizar. Né? Maravilha, então, está aqui a resposta. Opa, volta lá um pouquinho. Letra D. Tá? Então, vamos de novo. Assinale a alternativa cuja expressão em destaque não está analisada corretamente. Essa expressão em destaque é um advérbio. Advérbio é uma palavra acessória, é uma palavra que faz parte das classes gramaticais invariáveis, não tem concordância, não tem número, não tem gênero, não concorda com absolutamente nada, e a função do advérbio é simplesmente mudar o sentido da frase. Essa é a função adverbial. Outra questão dessa prova, sentido das preposições, olha lá. Concurso soldado da PM Paraná, 2013. Bom, olha lá, ele menciona a palavra preposição, tá vendo? Ó? Assinale a alternativa cuja preposição destacada teve seu sentido analisado corretamente. Então, olha lá, um espaço de materialização da exclusão social, será que isso aí é lugar? Serviam de fundamento para a estruturação, será que isso é uma finalidade? Com a expansão do capitalismo, será que esse D emprega um sentido de meio nessa frase? Um instrumento para o aprisionamento dos pobres. Será que isso tem a ver com instrumento? E, finalmente, a proteção infalível contra a ameaça da pobreza. Será que isso tem a ver com continuidade, essas preposições?
Então, dá uma olhadinha nessas preposições destacadas e vejam se realmente elas têm, ou se não têm, o sentido disso que está destacado aí entre parênteses. Vamos ver a primeira? Olha lá, um espaço de materialização da exclusão social. Não é de lugar, gente, isso é de posse. Então, existe conjunção, a preposição que indica posse. Sim, existe, indicando posse. Olha lá, o espaço de materialização da exclusão, é dela, esse espaço é da exclusão social. Tá? Então, tem a ver com posse. Serviam de fundamento para a estruturação. Essa é a finalidade. Servia de fundamento a fim de alguma coisa, né? Com a finalidade de, com o objetivo de. Pode trocar com o objetivo também. Olha a outra preposição de aparecendo aí, ó. Com a expansão do capitalismo. Lá parece que é de meio, né? Mas não é de meio, é de posse também. Né? Igual a primeira. Olha lá, com a expansão do capitalismo. Um instrumento para o aprisionamento dos pobres. Instrumento, esse é posse também, né? Um instrumento para o aprisionamento. De quem que é esse aprisionamento? Pertence a quem? Pertence aos pobres, então, pertence àquela expressão pobres, então indica posse. A proteção infalível contra a ameaça da pobreza, não uma continuidade, mas uma contrariedade. Então quer dizer que existem as preposições que indicam contradição? Claro que existem. Beleza, vamos ver a resposta então? Então, de novo, lá, assinale a alternativa cuja preposição destacada teve seu sentido analisado corretamente. Na letra A, era posse, não lugar. A letra B é correta. Né? Aqui, ó. Tudo analisado para vocês. Vamos de novo no sentido aqui, ó. Como que eu vou estudar a preposição? Puxa a setinha aqui, ó. Sentido. Você sabe que as preposições, o que tem mais sentido de preposições é a preposição de. Depois dá uma olhadinha lá na gramática. Você vai encontrar essa mocinha aí, ó, essa preposição de, com vários significados diferentes. Então, ela é uma preposição perigosa, né? Tem que estudar essa mocinha aqui, hein? Maravilha, resposta feita aqui. Vamos para a próxima. Outra questão da FAFIPA, pontuação. Concurso do soldado, olha lá, mesmo concurso, PM 2013. Olha a questão, vamos ler comigo aí. Olha lá. Incorreta. Assinale a alternativa incorreta quanto ao que se afirma a seguir. Vamos ver uma por uma aqui, ó. Em distanciamento sendo, portanto, tá lá no sexto parágrafo, eu não estou vendo o texto aí. Não tem problema, não vai precisar do texto para resolver a questão, não. Pode resolver aí sem texto. Ó. Olha lá, em distanciamento sendo, portanto, deve ser inserida uma vírgula após a forma verbal sendo. Vamos ver? Vamos inserir uma vírgula aqui, ó. Distanciamento sendo, portanto, parece que ficou boa essa vírgula aí, né? Tá legal. Então pode ser que sim. Bom, se deve ser inserida uma vírgula, então essa não é a resposta. Ele está pedindo a errada, né? Então provavelmente essa é a certa, tá? Estou dizendo provavelmente que eu estou fazendo uma análise superficial. Daqui a pouco a gente vai entrar com mais detalhes. Em pobres e ricas, mas principalmente, deve ser inserida uma vírgula após a expressão ricas. Vamos ver? Ó, igual ao anterior, né? Igual aqui, ó. E pobres e ricas, mas principalmente, provavelmente ficou boa essa vírgula aqui, né? Eu acho que essa deve estar correta. Tá, mas ó, eu acho, hein? Essa deve estar correta, então não deve ser alternativa. Agrava-se ainda, principalmente, deve ser inserida uma vírgula após a forma verbal agrava-se. Vamos ver? Ó, parece que está igual às outras. Agrava-se ainda. Ó, parece que essa está correta também.
Mas não sei, estou em dúvida ainda, né? Vou trazer depois a regra, a gente vai identificar. Letra D. A expressão na medida em que está empregada equivocadamente e deve ser grafada à medida que. Depois eu vou trazer a frase para ver se isso é verdade. Pode ser que ela esteja errada mesmo. Agora, o que é importante aqui nesse caso a gente saber? A diferença, né? O na medida em que, deixa eu apagar um pouquinho aqui. Se você já sabe a diferença aqui, ó, fala assim, ó, esse na medida em que aqui, ele é diferente do à medida que. Por quê? Porque o à medida que é uma conjunção que indica proporção. Tá? E o na medida em que é uma conjunção que indica causa. Então, se eu já sei que existe uma diferença, eu já posso começar a deduzir a resposta, né? Ó, a expressão na medida em que está empregada equivocadamente deve ser grafada à medida que. Bom, se eu voltar à frase e essa frase realmente tiver sentido de causa ou de proporção, eu tenho um erro e provavelmente essa é a resposta, né? Provavelmente. Vamos ver a outra? Ó, em trabalho assalariado e polarização e depolarização, a vírgula não pode ser retirada sem prejuízo sintático. Bom, legal, vamos lá. Passo a passo aqui de novo. Olha lá. Vamos pegar a primeira aqui, ó. Peguei o texto, né? Agora eu vou trazer o texto para vocês, ó. Por enquanto não precisava do texto. Agora eu trago aqui, ó. Deve ser inserida uma vírgula após a forma verbal, ó. Em vermelho é o que está a questão, em azul foi o que eu fiz. Sim, tem que ser inserida sim. Por quê? A gente tem uma expressão que está em destaque, intercalada. Se você fizer a leitura, você vai ver, ó, né? Olha lá, os tipos de barreiras físicas e artifícios do distanciamento, sendo, portanto, esse portanto é uma conjunção que está intercalada, está no meio do período, e ela está dando ênfase, e essa conjunção vem isolada por vírgula, sim. Quando ele pede para colocar a vírgula depois do sendo, ele isola a conjunção, portanto. Então ela está dando ênfase. Então essa está correta. Olha a outra aqui, ó. Tirei da frase lá também. Aqui, ó. Nesse sentido, não é tão somente uma separação espacial entre áreas pobres e ricas, mas principalmente, quando ele coloca essa vírgula aí, ele está isolando principalmente, que é um advérbio. Deve ser inserida uma vírgula após a expressão ricas. Sim, para isolar esse advérbio. Aí, ó. Principalmente. Então seria isso aqui, ó. Beleza? Ainda ele está pedindo a incorreta, não se esqueça. Ó. Deve ser inserida uma vírgula após a forma verbal agrava-se. Vamos ver. Ó, o quadro agrava-se. Aqui, ó. O quadro agrava-se. Ainda, também essa vírgula deve ser inserida. Por quê? Esse ainda é uma expressão que está intercalada, está isolada no meio do período e tem que aparecer isolada pela vírgula aí. Pelas vírgulas, né, que são duas. Então essa tá beleza, não é a resposta da questão ainda. A próxima aqui, ó. A expressão na medida em que está empregada equivocadamente e deve ser grafada à medida que, olha tá a frase, ó. Na medida em que o medo e a segurança adentram o cotidiano das pessoas, a qualidade de vida declina. À medida que o medo e a segurança adentram o cotidiano das pessoas, a qualidade de vida declina. Tem que ser mudado realmente, porque na medida em que ele é de causa, tá? Aqui, ó, uma conjunção causal, né? Ou de causa. E o à medida que é de proporção. Então aqui a gente tem oração subordinada adverbial proporcional. Aqui a gente tem oração subordinada adverbial causal. Então, realmente, aí a gente tem diferenças na medida em que de causa ou à medida que de proporção.
Então a pergunta aqui, ó, está equivocadamente, empregado equivocadamente e deve ser grafada à medida que? Sim, porque o sentido da frase não é de causa, e sim de proporção. Ou seja, a proporção que o medo e a insegurança adentram o cotidiano das pessoas, a qualidade de vida cai, ela declina. Então sobrou o quê? A última opção aqui, ó. Assinale a alternativa incorreta contra o que se afirma. E do trabalho assalariado e de polarização, a vírgula não pode ser retirada. Vamos ver? Aqui, ó. A estrutura da nova pobreza ocorre no contexto da hipermobilidade. A hipermobilidade do capital e da heterogeneidade e estabilidade do trabalho assalariado e da polarização social. Olha o que acontece aqui, ó. Por que eu tenho que tirar essa vírgula daqui, ó? A vírgula não pode ser retirada, negativo, ela tem que ser retirada, né? Porque esta expressão, aqui, ó, de, a preposição de, ó, ela está ligada a uma instabilidade, ó. Heterogeneidade e instabilidade de polarização social. Então, a instabilidade ali, ela tem como ligação a esse elemento de instabilidade o do trabalho assalariado. Esse é o primeiro. Aqui, ó. Vamos trazer para vocês aqui, ó. Pegar aqui. Então, ó, esse é o primeiro, ó. Esse é o primeiro elemento que vem ligado à instabilidade. Ele vem ligado por meio dessa preposição de. Então, ficaria assim, ó. Heterogeneidade, a heterogeneidade e instabilidade do trabalho assalariado e a heterogeneidade e instabilidade do, ou da, ou de, aqui no caso, polarização social, também é outro elemento ligado ao mesmo. Então, esse cara que está aqui, ele foi ligado ao segundo elemento por essa preposição de, e ele foi ligado ao outro elemento por essa preposição de aqui, ó. Tá? Essa preposição de está ligando a estabilidade do trabalho assalariado, a estabilidade da polarização social. Essa estabilidade teve como complemento esse elemento do trabalho de polarização. Não pode separar o verbo do seu complemento. Se eu coloco a vírgula aqui, eu separo. Tá? Por isso que a resposta realmente aí é a letra E, né? Ou letra E, se você preferir. Vamos ver a próxima aqui, ó. Sentido das conjunções. Sentido das conjunções. Prova de bombeiro da Polícia Militar do Estado do Paraná, 2013. Olha a questão, dá uma olhadinha aí, ó. Bom, seguinte. Conjunção, porém, da forma como foi empregada no texto, expressa ambiguidade, podendo ser interpretada de duas maneiras distintas, a saber, conjunção porém. Você vai dizer, pô, mas ela tem dois sentidos? Pode ser de conclusão ou explicação, ela pode ser de contraste e adição. Contraste e explicação, adição e explicação, adição e conclusão. Como é que eu vou chegar a esta conclusão? Aqui, ó, vamos pegar a frase primeiro, tá? Essa frase precisa aparecer, porque eu tenho que ter contexto. Sem contexto não dá para responder, né? Olha lá, o cidadão é um receptor de serviços, paga seu imposto, é contribuinte, porém espera ser retribuído com a prestação de serviço equivalente. Legal, vamos vir aqui, ó. Vou colocar a conjunção de conclusão. Por que eu vou fazer isso? Porque a banca está perguntando, né? Ó. Vamos voltar um pouquinho mais? Olha lá, a banca está perguntando. Ó. A conjunção, porém, da forma como foi empregada, expressa ambiguidade, podendo ser interpretada de duas maneiras. Eu preciso primeiro saber se existe uma conclusão. Estou na letra A aqui, ó. Estou aqui, ó. Para saber se tem conclusão, se ela tem sentido de conclusão, o que eu posso fazer? Substituir por uma conjunção conclusiva, né? A mais comum é o portanto ou logo.
né? E existem outras que a gente vai fazer lá. Tudo bem? Estão entendendo o que eu estou fazendo? O que, que eu fiz aqui? Eu peguei a conjunção porém, fui até a frase, aqui, ó, e coloquei uma conjunção conclusiva, porque quando eu voltei para cá, olha lá, a letra A aparecia conclusão, e eu quero saber se ela tem sentido de conclusão. Né? Se ela tiver sentido de conclusão, já era, a questão já está respondida. Então, o que, que eu vou fazer? Isso aqui, ó. E vou fazer a leitura. Ó. O cidadão é o receptor de serviços, paga seu imposto, é um contribuinte, logo espera ser retribuído com prestação de serviço equivalente. Parece que deu certo esse logo, vou fazer de novo a leitura com portanto. Ó. O cidadão é um receptor de serviços, paga seu imposto, é um contribuinte, portanto espera ser retribuído com a prestação de serviço equivalente. Também parece que ficou legal esse portanto. Vamos substituir por conseguinte. O cidadão é um receptor de serviços, paga seu imposto, é um contribuinte, por conseguinte espera ser retribuído com a prestação de serviço equivalente. Então, muito provavelmente essa é a conclusão. Agora, eu vou pegar o pois, vou trocar por pois de novo, deixa eu voltar aqui, ó. Olha lá a pergunta que ele está fazendo, ó. Por que eu vou fazer por explicação? Porque eu tenho na letra A, eu estou analisando a letra A primeiro, tá? Ó, eu peguei conclusão e depois eu peguei a explicação. Estou analisando primeiro a letra A, depois eu passo para as outras. Se for o caso aí. Para saber se tem sentido ali, gente, ó, de explicação, né, o que, que eu vou fazer? Eu vou trocar essa conjunção porém por pois, porque ou por quanto, que são as conjunções que eu conheço que indicam a explicação. Aí eu vou fazer a leitura. O cidadão é um receptor de serviços, paga seu imposto, é um contribuinte, pois espera ser retribuído com a prestação de serviço equivalente. É uma explicação. Tá aí a resposta da questão, é essa mesmo. Né? Agora, e para eu identificar que podia ser uma conjunção, por exemplo, aditiva, de contraste e aditiva na letra B? Aqui, ó. Como é que eu poderia identificar que é uma conjunção de contraste ou aditiva? Aí eu tenho que voltar aqui e vamos fazer a mesma coisa. Para ser de contraste, contraste é contraditória, né? Contraditória, adversidade, realmente. A conjunção porém, ela tem sentido de adversidade, mas, contudo, entretanto, todavia, né? Porém e tal. Só que aqui, ó, eu quero saber se ela tem sentido de adição. Ali, ó, a letra B de bola. A sentido de adição, ó, eu posso pegar aqui a frase, por exemplo, o cidadão é um receptor de serviços, paga seu imposto, é um contribuinte e espera ser retribuído com a prestação de serviços. Aí eu coloquei um E que indica adição. Ok? Ah, mas não pode ser adição, somou? Sim, pode ser. E por que não pode ser a letra B? Vamos ler a frase de novo? Ó, vou ler de novo. Deixa eu voltar aqui, ó. Vamos ler a frase de novo, ó. Aqui, ó. O cidadão, ó, aqui, ó, tá? Aqui, ó. O cidadão é um receptor de serviços, paga seu imposto, é um contribuinte e espera ser retribuído com a prestação de serviço equivalente. Esse, porém, aqui, ele nasceu para ter sentido de adversidade, de contrariedade, uma conjunção contraditória. Indica contraste, realmente. Né? Agora, olha a frase toda no contexto, porque tem que fazer isso, né? Tem que olhar o contexto. E verifica se a segunda oração, que é onde está presente aqui, ó, se é onde está presente essa conjunção, se ela indica uma contradição da oração anterior. Aqui, ó. Verifica se é uma contrariedade da oração anterior. Se é uma oposição. Se tem alguma coisa negativando a oração anterior. Se eu não tenho isso, eu não tenho essa contrariedade, porque realmente não existe, então, essa conjunção pois aqui,
aliás, essa conjunção porém, ela não pode ser de contraste, de contraditória. Aqui, ó. Pode ser aditiva, mas não pode ser contraditória. Então, ó, acabou aqui, ó. Pode ser explicativa? Pode. Pode sim. Ela pode ser de adição? Vamos ver. Aqui, de adição. Para ser de adição, você adiciona uma conjunção aditiva. Tá lá, o cidadão é um receptor de serviços. Paga seu imposto, é um contribuinte e espera ser retribuído com a prestação de serviço equivalente, ó. Que eu fiz aqui, ó. Troquei por uma adição. Dá para trocar por uma adição. E uma explicação. Aqui, ó. Pois, tá vendo? E aí? Eu tenho também esse sentido aí. Agora, não adianta só você trocar, você precisa olhar o contexto. Tá? E olhando o contexto aqui, ó, por isso que nós chegamos à conclusão de que a resposta é a letra A. Porque pelo contexto que ele foi empregado, essa palavra porém, as únicas opções que eu posso fazer, as duas ao mesmo tempo, né? Quer dizer, as duas ao mesmo tempo não, utilizando uma conjunção e outra, mas tendo dois sentidos diferentes. Letra A, conclusão, explicação realmente. Dá para perceber a diferença ali no contexto. É uma frase que você tem que fazer a leitura dela. Concordância, colocação pronominal, advérbio, pontuação e conjunção. Olha quanta coisa numa única questão, quer ver? Olha lá. Sinal alternativa incorreta quanto ao que se afirma a seguir. Vamos ver. A expressão atualmente não indica o modo da ação verbal, e sim o tempo em que ela ocorre, ou seja, nos dias atuais. Muito provavelmente essa frase está correta, essa alternativa está correta. Por quê? Porque o atualmente é um advérbio, e um advérbio de tempo, né? Nós já estudamos o advérbio de tempo, então provavelmente essa letra A não é a resposta porque ela está correta. É sim de tempo e não é uma expressão que indica modo. B. A expressão que pode se afirmar apresenta erro de colocação pronominal, pois o pronome deve vir antes. Ó, já mudou de assunto, tá vendo? A primeira questão, a letra A, é sobre advérbios, sentido de advérbio. A letra B já fala em colocação pronominal. Você viu por que eu trouxe aqui, ó, essas aqui, ó? Olha lá, concordância, colocação, advérbio, pontuação, vai apresentar tudo isso aí, ó. Então, vamos de novo aqui, ó. Então a expressão que pode se afirmar apresenta erro de colocação pronominal, pois o pronome deve vir depois do verbo pode. Vamos ver? Ó, esse verbo, né, aliás, depois não, tem que vir antes, né? Ó, esse C sai daqui e vem para cá. Correto. Apresentou o erro sim. Por quê? Porque a palavra que é atrativa. Ó, o que atrai pronome oblíquo átomo. Ok, palavra que é atrativa. O pronome está pós-posto ao verbo auxiliar poder. E quando aparece a palavra atrativa, ela fala assim, ó, pronome, você está sendo atraído por mim, você tem que vir para cá. Então tem que ser atrativo aí sim. Então não é a resposta da questão, né? Olha lá. A expressão tem custado não está adequada no texto, visto que o sujeito a ela referente encontra-se no plural. Ó, questão de concordância. A gente vai ver depois a questão aí. Depois isso vai precisar do texto. A expressão assim como estabelece relação lógico-discursiva de comparação entre os elementos apresentados. Sem olhar o texto, acredito que sim, a gente vai ver o texto, claro, para ver se é verdade mesmo, né? Mas me parece que esse assim como tem sentido realmente de comparação, né? Fazendo uma comparação, mas a gente vai ver o texto já já. E por fim, a expressão há hoje no Brasil não deve apresentar a vírgula, visto que esta separa o verbo do seu complemento. Bom, a vírgula separaria, não deve apresentar a vírgula. Vamos ver aqui uma por uma aqui, ó. Então, no primeiro caso, ó,
A expressão atualmente não indica modo da ação do verbo, né? Ou da ação verbal. E sim tempo. Exatamente, ela atualmente, nos dias atuais, indica tempo. Ó. Então tá certo, né? Essa letra A tá... Bota um certo aí, ó. Então não pode ser a resposta. B. Assinale a alternativa incorreta. Não esqueça a pergunta, hein? A expressão que pode se afirmar apresenta erro de colocação? Sim. Olha lá, tá errado isso aqui, ó. Tem que ser desse jeito. Por quê? Porque a palavra que é uma palavra atrativa de pronome oblíquo átono. Ela puxa o pronome oblíquo átono para antes do verbo. Vamos ver de novo. Vamos ver de novo, ó. Você vem lá escrevendo o texto, tal, de repente, pá, vai lá o quê? Beleza. Apareceu o quê? Ele fala assim, verbo, ó, verbo. Você tem um cara chamado pronome aí, que deveria estar aqui, ó. Né? Por quê? Porque eu sou atrativo. Então, ó, saiu daqui, puxou para cá. Correto. Ah, então, a expressão apresenta erro de colocação pronominal, pois o pronome deve vir antes do verbo poder. Sim, correto, apresentou erro. Essa não é a resposta da questão. Letra C. Assinar a alternativa incorreta, não podemos esquecer, hein? A expressão tem custado não está adequada no texto, visto que o sujeito a ela referente se encontra no plural. Vamos ver? Olha lá. Afinal, o divórcio estabelecido entre a consolidação da nossa jovem democracia e os assuntos relativos à insegurança pública tem custado. Ó, tem custado. Esse é o correto. Ó. Então, de fato, ele não está correto no texto porque ele tem que concordar com a consolidação da nossa jovem democracia e os assuntos. Aqui, ó. Vamos separar aqui, ó. Então, a consolidação da nossa jovem democracia, mais os assuntos relativos à segurança pública. Esse é o sujeito da oração. E esse sujeito, ele apresenta dois núcleos e o verbo ter conjugado na terceira pessoa do singular, sim, seria dessa forma. Mas na terceira pessoa do plural tem que ser deste jeitinho aqui, ó. Né? Eles ou elas têm. Assim como o verbo vir, né? Seria a mesma coisa. Então, de novo, olha lá, a expressão tem custado não está adequada no texto, visto que o sujeito a ela referência encontra no plural? Exatamente. Certo? Então não pode ser a resposta da questão aí. Cenário alternativa é incorreta quanto ao que se afirma a seguir. Vamos lá de novo. Olha lá, a expressão assim como estabelece relação lógica, discursiva, de comparação entre os elementos apresentados, vamos ver? Olha lá, os políticos, independente de suas orientações político-partidárias, assim como os segmentos civis organizados, ou tal qual, tá vendo? Vamos substituir, ó, assim por tal qual, vamos substituir por tal como, vamos substituir igual a, e ficaria, né? Lá, os políticos, independente de suas orientações político-partidárias, igual aos segmentos civis, tal qual os segmentos civis, tal como os segmentos civis, ou assim como. Então, esta opção aqui, esta opção, era para vir aqui, ó, isso. Ela está correta, estabelece uma relação, né, de comparação. E, finalmente, o que a banca diz que é a resposta, a hoje, no Brasil, não deve apresentar, aqui, ó, não deve apresentar a vírgula, visto que, visto que está, esta, né, separa o verbo do seu sujeito. Legal, vamos por aqui, ó. Então, não deve apresentar a vírgula, visto que, errado, né, errado. Esta é errada, por quê? Tem que apresentar a vírgula aqui, ó, aqui. Aqui tem que aparecer a vírgula. Espera aí, vamos colocar com outra cor aí para você olhar. Aqui, ó. Por que tem que aparecer? Ó? A hoje no Brasil, né? Aliás, um detalhe, gente, você pode colocar a vírgula aqui também, ó. Porque o que acontece, ó?
você intercala o advérbio entre o verbo que está aqui, que é o haver, né? Ó lá. E o adjunto adverbial de lugar, que vem depois, que é no Brasil. Ok? E você vê que ele está isolado por vírgula. Então, o correto seria isso aí, ó. Então, não deve apresentar vírgula, visto que separa o verbo errado, tem que apresentar. Não deve não, obrigatoriamente tem que apresentar. Ok? Por isso que está aí a resposta da questão aí. Beleza? Maravilha, gente. Seguinte, olha, dá uma chegadinha aqui no YouTube depois, né? Eu sei que você está no YouTube agora, mas depois, dá uma chegadinha aqui, ó. Né? Pega lá o meu canal no YouTube, lá, Dorival Conte Júnior, tá vendo? Faz a sua inscrição lá no meu canal, tá vendo aí, ó, Dorival Conte Júnior, _canal no YouTube. Assim como aqui também na Nova, tá? Você deve fazer também, por quê? Porque aí no meu canal, com a Nova, nós fazemos uma parceria, né? Então eu venho aqui, apresento questões de provas para os candidatos me mandam perguntas, inclusive lá no meu canal no YouTube, não só aqui pela Nova. E quando eu venho gravar aqui, eu gravo essas questões que os candidatos me apresentaram. Então isso não é tirado da minha cabeça, da nossa cabeça aqui, né? Ah, estamos aqui olhando, vamos botar essa questão? Às vezes pode acontecer, né? Às vezes sim, de repente a gente olha uma questão e acha interessante, fala, essa questão aqui é interessante, eu vou colocar para eles aqui. Mas quando a gente pega bancas assim como essas, por exemplo, que são concursos menos comuns, bancas menos comuns, que fazem poucos concursos, né? Ou fazem concursos específicos, então é legal o candidato trazer para nós. Então ele traz informações para mim aqui na Nova e também lá no meu canal, lá no YouTube. Ó, professor, cai isso para mim, essas questões que vocês viram, que esses 5 assuntos, foram todos alunos que nos trouxeram. Então não foi aquilo que eu tirei da cabeça, vou montar a questão aqui assim, não é desse jeito. A gente tem que ter o feedback do candidato. Então por isso que é legal que você faça a sua inscrição aqui, porque você recebe lá o vídeo, e olha o vídeo e fala, legal, esse aqui eu já estudei, bacana, tranquilo. Mas eu me lembrei que junto com esse vídeo aqui, com esse assunto, o professor poderia abordar tal assunto. Pô, legal, vou mandar uma mensagem. Manda uma mensagem para nós, manda lá no meu canal no YouTube, aqui na Nova. Ó, professor, no meu canal no YouTube é até mais rápido, porque eu já monto lá e já trago para a Nova e já gravo aqui. E já mando também no meu canal no YouTube. E de repente eu faço 2 coisas diferentes, né? 2 questões diferentes, o mesmo assunto. Eu vou gravar uma aqui na Nova, vou gravar uma outra diferente lá no canal. Entendeu por que é legal você ter os 2 canais, né? Faz a inscrição nos 2. Tudo bem? Legal, obrigado pela sua atenção, gente. Eu agradeço a todos e espero ter los ajudado. Tamo junto aí. Precisar de alguma coisa, manda lá. Não se esquece, hein? Dá um likezinho aí, faz o seu comentário, que ele é importante para nós e principalmente fazer aí a inscrição nos nossos canais aí no YouTube. Valeu, gente? Obrigado pela atenção, bons estudos e até a próxima.